Recentemente, fizemos uma descoberta assustadora. Partes do universo ao nosso redor podem acabar, literalmente, a qualquer momento, mesmo aqui, agora. E é possível que, antes mesmo de chegarmos ao final desta história, toda a humanidade seja aniquilada por uma bolha de morte quântica avançando à velocidade da luz. Vou te explicar, você vai ver, é fascinante. E se eu fizer isso direito, no final deste vídeo, que eu espero que vai explodir sua mente, você deve olhar para a matéria ao seu redor com um olhar desconfiado. Sabemos que o universo teve um começo e tudo indica que ele também terá um fim. A questão de saber de que maneira o cosmos vai acabar morrendo permaneceu inacessível por muito tempo. Mas, nas últimas décadas, os dados cada vez mais precisos, coletados por nossos telescópios e aceleradores de partículas, permitiram detalhar os 3 principais cenários possíveis para a sua evolução a longo prazo, até seu desaparecimento total. Entre esses 3 cenários, todos mais assustadores do que os outros e que já desenvolvemos longamente em vídeos anteriores, encontramos o arrepiante Big Freeze, que hoje é considerado o mais provável, e no qual o universo morre no silêncio, na escuridão total e no frio, vítima da expansão contínua do espaço. Uma expansão que, ao longo de períodos de tempo vertiginosos, durante os quais todas as estrelas se apagam e a matéria evapora, acaba mergulhando o universo em um estado de morte térmica. No segundo cenário, o Big Crunch, o universo, por ser muito pesado, consegue desacelerar ao longo de muito tempo, parar e então inverter a expansão do espaço antes de colapsar sobre si mesmo, até que toda a matéria e energia do cosmos acabem esmagadas em uma singularidade. Um ponto no espaço de densidade infinita, onde até mesmo o tempo é aniquilado. A boa notícia é que esse cenário de um apocalipse de calor e densidade hoje é improvável, pois a força da gravidade parece totalmente superada pelas taxas de expansão do espaço. Por fim, no terceiro cenário, chamado de Big Rip, o universo morre de uma forma literalmente dilacerante, pois ele acaba sendo destruído pela expansão exponencial do espaço, que ao longo de períodos de tempo fenomenais, consegue superar o alcance de todas as outras forças da natureza, a ponto de despedaçar, desmontar todos os componentes da realidade em um processo implacável e de uma violência sem precedentes, até rasgar a própria estrutura do espaço-tempo. De maneira bastante assustadora, o cenário da morte do universo por dilaceramento ainda é hoje uma possibilidade. Embora sejam diferentes em suas histórias, esses 3 cenários de morte do universo, que são todos assustadores à sua maneira, têm, no entanto, um ponto em comum. Eles acontecem de forma lenta e progressiva. A gente vê eles chegando. E acima de tudo, eles não começam tão cedo. Nenhum deles acontece antes de, no mínimo, dezenas ou até centenas de bilhões de anos. E o Big Freeze está tão distante de nós, nas profundezas do tempo, que no final das contas chega a provocar a própria noção de eternidade. Em outras palavras, cada um desses cenários oferece o conforto de estar tão distante no futuro que não há motivo para se preocupar com eles. Você tem tempo de sobra para terminar este vídeo antes que o universo desapareça. Só que, recentemente, descobrimos que existe, na verdade, um 4º cenário possível. Um cenário que, com certeza, é o mais perturbador de todos, porque, nesse caso, o fim do mundo não é anunciado, a gente não vê ele chegando. Ela acontece sem aviso, tomando a forma de uma bolha de aniquilação em expansão que se move à velocidade da luz e provoca, em seu avanço, um colapso instantâneo e silencioso da realidade. Que clima! Para entender o cenário da morte do universo pela expansão de uma bolha de morte quântica, vamos relembrar algo óbvio. Vivemos em um universo aparentemente bem ajustado, com leis físicas estáveis e constantes fundamentais da natureza que parecem bem reguladas. E seus valores não mudam com o passar do tempo, em todas as direções que olhamos, mesmo nas regiões mais distantes de nós, no tempo e no espaço. Em todo o universo, as estrelas brilham da mesma maneira.
e a matéria, aqui como em qualquer outro lugar, sempre se comporta como esperado, obedecendo às sagradas leis da gravidade, do eletromagnetismo, assim como às forças nucleares. Isso sem vacilar há 13,8 bilhões de anos. Mas essa estabilidade talvez seja uma ilusão de escala, uma calma aparente que pode esconder a possibilidade de um apocalipse instantâneo. Porque desde o início do século XX, a física de partículas revelou, ao estudar a natureza do vácuo, que ele não é totalmente vazio. Mesmo na ausência de qualquer partícula em seu interior, esse campo fundamental onde a matéria, a energia e as leis evoluem, vibra, ferve e flutua. Com a descoberta dessas propriedades estranhas do vácuo, nasceu nas equações uma hipótese das mais inquietantes, e que até agora nunca foi refutada, a de que o vácuo que observamos, uma vez que todas as partículas são retiradas, seria apenas um vácuo de fachada. Existiria, em um nível mais fundamental, um estado ainda mais mínimo, uma outra forma de vácuo que seria muito mais estável. Ora, se o vácuo que estudamos é apenas uma versão temporária de um estado mais profundo, então as consequências são tão fascinantes quanto assustadoras. O cosmos poderia carregar uma instabilidade fatal, capaz de destruir partes dele a qualquer momento. No imaginário coletivo, o vácuo não é nada, é um nada absoluto, uma ausência de qualquer coisa. E foi assim também que os estudiosos, dos gregos até os newtonianos, o imaginaram por muito tempo. Mas, no século XX, a descoberta do mundo quântico veio pulverizar essa representação. Para entender, vamos explorar por alguns segundos o fascinante mundo do infinitamente pequeno. Quando, em laboratório, estudamos volumes minúsculos de espaço, dos quais pacientemente retiramos todas as partículas presentes, o que observamos não é uma ausência total de tudo. É um nível de energia praticamente mínimo e flutuante, do qual podem surgir espontaneamente pares de partículas e antipartículas com efeitos mensuráveis, que, logo após sua materialização, se aniquilam e desaparecem em apenas alguns nanosegundos. Assim, o vácuo quântico que observamos em nossos laboratórios, assim como aquele que reina no espaço entre as estrelas e as galáxias, está, na verdade, muito longe de ser um nada. O que chamamos de vácuo nada mais é do que a trama vibrante do real. Um cenário impregnado de campos quânticos que possuem uma geometria, uma energia de fundo e fervilham de eventos tão fugazes quanto efêmeros, manifestando-se mesmo depois que você remove tudo o que há ali. E a existência desses campos quânticos é de extrema importância. Sem eles, nada do que conhecemos poderia existir. E o que torna isso particularmente perturbador é que, ao estudar um desses campos, o campo de Higgs, os pesquisadores descobriram características que levantaram mais de uma sobrancelha e que podem um dia, nada menos que, destruir partes do universo. Esse campo de Higgs, que foi observado pela primeira vez em experimentos realizados no grande acelerador de partículas do CERN em 2012, possui um papel central no universo, pois ele determina várias constantes fundamentais da natureza e confere massa às partículas, através do seu famoso bóson. Ao estudar o comportamento desses bósons de Higgs, percebemos que o campo do qual eles se originam parece possuir uma instabilidade. De fato, ao contrário de todos os outros campos quânticos conhecidos, o campo de Higgs é o único cujo mínimo de energia não é nulo. Então, claramente, essa descoberta deixa qualquer um indignado, se você, como eu, faz parte do comum dos mortais. Mas se você é físico, isso é um grande problema que pode tirar o seu sono. Porque há aí como um defeito de fabricação na textura do real. É importante entender que, em todo o universo, todos os campos quânticos conhecidos adoram ficar em seu nível de energia mais baixo possível, porque isso os torna hiperestáveis. No entanto, sem que se saiba por quê, o campo de Higgs, por sua vez, foge a essa regra. Ele parece ter ficado preso, bloqueado em um vale secundário, em um estado de falso vácuo, sem conseguir descer até seu estado de energia mínima.
E o que torna isso assustador é que se esse campo conseguisse de repente sair do seu atoleiro para atravessar a crista que o separa do seu estado de verdadeiro vácuo, então ele arrastaria consigo uma parte do cosmos, dando origem instantaneamente a uma bolha de verdadeiro vácuo. No início, ela tem um tamanho insignificante, mas muito rapidamente, essa bolha minúscula terá consequências absolutamente enormes em tudo ao seu redor. Por quê? Impulsionada por uma pressão negativa enorme, ela começa a crescer e a se expandir em todas as direções, alimentando-se e devorando seu ambiente à velocidade da luz, sem que nada possa detê-la. Porque quando essa bolha quântica de vácuo verdadeiro em rápido crescimento entra em contato com matéria, energia ou até mesmo o espaço-tempo, ela não os toca de verdade, ela os converte para o seu próprio nível de energia. Ela os faz deslizar para um estado de vácuo mínimo, um estado impossível de recusar, que de ponto em ponto continua a se propagar em cascata, sem nunca desacelerar em todas as direções. Mesmo que você pudesse se proteger atrás de bilhões de quilômetros de espessura de chumbo, isso não faria diferença nenhuma. A bolha de morte quântica simplesmente os englobaria, sem encontrar qualquer resistência, pois ela obriga cada porção do universo que encontra a assumir uma forma que este não pode recusar. E o que é ainda mais estranho é que uma bolha de morte quântica é uma trilha cataclísmica que avança sem fricção, sem deixar para trás uma realidade despedaçada ou destruída. No nível da sua fronteira em expansão, nada de espetacular acontece. As partes do nosso universo engolidas simplesmente desaparecem do outro lado da cortina, sem efeitos especiais, sem implosão nem explosão. Não importa o tamanho dos objetos encontrados, sejam planetas, estrelas, buracos negros ou galáxias, nada resiste a essa frente de onda esférica, que reconfigura a natureza profunda de tudo o que encontra, deixando em seu rastro um universo totalmente diferente. Na verdade, as partes do universo que penetram dentro da esfera não atravessam realmente fronteiras. Elas nunca chegam ao outro lado, pois são instantaneamente e brutalmente transformadas em outra coisa. E talvez isso seja o mais perturbador desse fenômeno. Uma esfera de morte quântica que se propaga à velocidade da luz não atravessa o universo. Ela invalida sua realidade para reconfigurá-la, reescrevendo ao passar todas as regras existentes para substituí-las por outras. E esse processo é ainda mais assustador porque é irreversível. Não há como voltar atrás, pois não se pode trazer o campo de Higgs ao seu estado anterior, uma vez que ele atinge seu nível mínimo de energia. Assim, a formação de uma bolha de vácuo verdadeiro não causa destruição no sentido comum. As fronteiras dessas esferas em expansão são ondas de transformação. Elas não destroem as partes do cosmos que encontram, mas as fazem mudar. Uma vez dentro da bolha, as partes do universo que foram convertidas continuam a existir, mas sob uma forma radicalmente diferente. E eu acho que você, como eu, está louco para saber como é o interior de uma bolha de vácuo verdadeiro. O problema é que, na teoria, um universo onde o campo de Higgs caiu no fundo do poço oferece um campo de ruínas rico em infinitas possibilidades. Ao entrar em contato com uma bolha quântica de vácuo verdadeiro, o valor da velocidade da luz, as massas das partículas e até o alcance das forças fundamentais da natureza são modificados. E dependendo das transformações que ocorreram, das estruturas de leis que foram rompidas. O cosmos alternativo, situado dentro da esfera, pode tanto ser estéril, desprovido de átomos e moléculas, e banhado por uma luz que se move na velocidade de um caracol artrítico, quanto ser um universo fértil de outra forma. Esse cenário parece tão insano que parece saído do chapéu de um coelho mágico sob efeito de ácido. Mas a desintegração pela formação de falsos vácuos, embora se baseie em fundamentos puramente teóricos, ainda assim permanece totalmente coerente com todos os resultados dos experimentos mais precisos já realizados na física fundamental. A ponto de alguns físicos acharem que bolhas de morte quântica talvez já existam atualmente em algum lugar do universo inteiro, mas é absolutamente impossível para nós vê-las avançar ou detectá-las.
porque sua frente de transmutação, que reescreve a realidade deixando para trás um universo diferente, se move sem deixar nenhum rastro, sem ondas de choque, sem explosões, sem clarões. Considerando que essas bolhas avançam à velocidade da luz, ou seja, a velocidade máxima permitida pelas leis da natureza do nosso universo. O menor indício da existência delas que você poderia detectar chega ao mesmo tempo que a própria bolha. Assim, se uma bolha de morte quântica se formasse ali, instantaneamente no centro da gigantesca galáxia de Andrômeda, situada a 2,5 milhões de anos-luz de nós, em nenhum momento veríamos no rastro de sua progressão o céu profundo sendo modificado. Pois todos os grãos de luz que deixaram as estrelas pouco antes de elas serem engolidas por uma nova forma de realidade precederiam em sua progressão a frente de transmutação. E essa bolha simplesmente viria nos apagar e nos reescrever em seguida, sem nenhum sinal de aviso, em 2,5 milhões de anos. O tempo para ela atravessar a distância que nos separa de Andrômeda e reconfigurar em seu caminho um volume de espaço com 2,5 milhões de anos-luz de raio. Assim, considerando que uma extinção por bolha de morte quântica, sem som e sem imagens, é impossível demonstrar que um fenômeno assim não aconteceu no ano passado no centro da galáxia de Andrômeda, assim como na estrela mais próxima de nós. Por outro lado, se você ainda está aqui ouvindo essa história, podemos afirmar que nenhuma bolha apareceu a menos de 10 minutos-luz da Terra no momento em que você iniciou este vídeo. Você entende a ideia e nunca vê a bolha. Agora, e antes de entrar em pânico existencial, tenho 3 boas notícias para você. A primeira é que se algum dia um vácuo desse tipo se formasse perto da Terra, nossa impotência seria total. Isso é uma boa notícia. A gente pode desviar um meteorito, mas não um novo universo que se espalha no nosso, apagando e transformando tudo em outra coisa. Sendo assim, para que se preocupar com algo que não pode ser visto nem parado? A segunda boa notícia é que se por azar a fronteira de uma bolha dessas nos atingisse, você não sentiria absolutamente nada. A bolha avança muito mais rápido que seus impulsos nervosos. De modo que, se ela vier debaixo de você, durante os 2 nanosegundos em que a matéria das suas pernas é reconfigurada, seu cérebro ainda está convencido de que elas existem. Por fim, terceira boa notícia. Nosso universo observável é tão vasto que uma imensa parte dele está atualmente tão distante de nós que, se bolhas de vácuo verdadeiro se formarem lá hoje, elas nunca vão nos alcançar. A razão para isso é que em grandes escalas, a expansão do espaço é tão rápida que uma bolha de vácuo, mesmo se propagando à velocidade da luz, nunca consegue englobar a totalidade do universo, mesmo que ela tenha uma eternidade para fazer isso. Você pode respirar tranquilo. É melhor verificar as pilhas do seu detector de fumaça do que se preocupar com a formação dessas bolhas de morte indolores, imparáveis e impossíveis de ver. Depois, se apesar de tudo, você ainda estiver atormentado por esse cenário, pode se tranquilizar lembrando que o campo de Higgs parece estar tão confortavelmente preso em sua bacia que é extremamente improvável que ele saia dela para reconfigurar a realidade antes de períodos de tempo vertiginosamente longos. Se a formação de bolhas de morte quânticas parece tão improvável, é porque seria necessário mobilizar quantidades de energia absolutamente fenomenais. Para conseguir fazer o campo de Higgs ultrapassar a linha de crista que separa seu estado de falso vácuo do seu estado de estabilidade máxima, estima-se que seria necessário concentrar toda a energia liberada pela explosão de uma bomba termonuclear em um volume 10 elevado a menos 35 vezes menor do que o de um próton. Ou, se preferir, condensar toda a energia que o Sol emite em um ano no volume de um dado para conseguir tirar o campo de Higgs do seu estado atual. Nenhum fenômeno natural conhecido hoje, nem mesmo explosões de supernovas ou colisões de buracos negros, chega a tais densidades de energia. E as condições infernais que reinavam no momento do universo primordial também estavam aquém dessa intensidade? Talvez você se pergunte por que discutir isso, se quase temos certeza de que nunca acontecerá.
Bem, porque essa enésima boa notícia esconde uma notícia muito ruim. Porque no mundo do infinitamente pequeno, nas escalas quânticas, até mesmo uma barreira gigantesca pode ser atravessada sem precisar de energia, graças ao famoso efeito túnel, que permite passar diretamente através dela. E é aí que as coisas podem dar errado. Porque se o estado de falso vácuo contiver intrinsecamente, mesmo que seja uma ínfima porção de instabilidade, então, por mais improvável que seja atravessar essa barreira pelo efeito túnel, isso acabará acontecendo. Cedo ou tarde, aqui ou em outro lugar, com uma pequena preferência por bem mais tarde e em outro lugar. Se o universo for infinito, e talvez seja, então bolhas de morte quântica já se formaram necessariamente em algum lugar. Neste exato momento, enquanto você está me ouvindo, um grande número de novas bolhas acabou de nascer na imensidão sem fim do universo. Porque um universo infinito possui uma infinidade de espaços e de tentativas de criar essas bolhas. E tudo o que é estatisticamente possível acaba acontecendo. Da mesma forma, no caso de um universo que não é infinito, mas praticamente eterno, em escalas de tempo vertiginosas, qualquer probabilidade, por menor que seja, acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde. E nos dois casos, tanto em um universo infinito quanto em um universo eterno, tudo o que é altamente improvável, mas não proibido, acaba acontecendo, e o inconcebível se torna inevitável. Depois, para você relaxar, saiba que mesmo que o campo de Higgs seja metaestável, estima-se que nenhuma bolha de morte quântica deva se formar em nosso universo observável antes de, no mínimo, 30 bilhões de anos. E os cálculos mais otimistas excluem até mesmo qualquer aparecimento antes de, no mínimo, 10 elevado a 100 anos. Aliás, surpreendentemente, em um universo com 10 elevado a 100 anos de idade, o processo de morte térmica, que eu realmente recomendo que você vá ver, já entrou em um estágio consideravelmente avançado. Enfim, mesmo que seja impossível garantir com certeza que o campo de Higgs não vai atravessar a barreira por efeito túnel e provocar um colapso espontâneo do vácuo. Ao seu lado, neste momento, se você quiser classificar suas paranoias por ordem de prioridade, coloque definitivamente as bolhas de morte quântica por último. Por mais assustador que seja, o cenário da formação dessas bolhas de morte quântica é, surpreendentemente, o único que não coloca realmente um fim ao nosso universo, pois tais esferas em expansão são incapazes de acabar com ele por completo. Onde elas se formam, elas apenas reconfiguram e consomem as partes do cosmos com as quais entram em contato, enquanto o resto do universo continua existindo. E para as regiões que estão suficientemente distantes, o surgimento delas não tem absolutamente nenhuma consequência. Porque, como vimos, a expansão acelerada do espaço as coloca fora do alcance de seu efeito devastador. Como essas esferas não só apagam tudo, mas também reescrevem a realidade além de suas fronteiras, quase poderíamos nos alegrar com sua presença. E ver no surgimento de um falso vácuo não um apocalipse, mas uma nova proposta de universo em crescimento. Universos que crescem dentro de outro, se alimentando dele e impondo suas próprias leis. Alguns modelos sugerem até que, entre todas as configurações possíveis que as constantes fundamentais da natureza podem assumir nessas bolhas, algumas poderiam ter os valores exatos do nosso universo. Talvez até o nosso cosmos tenha se formado como resultado de um evento desse tipo ocorrido em um universo anterior.